Paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, ativar as notificações, porque a plataforma digital do YouTube lhe enviará os vídeos subidos na plataforma do YouTube. Nosso compromisso aqui é um compromisso com a nossa fé genuína em Cristo. Trazemos aqui assuntos emblemáticos, polêmicos, e trazemos uma abordagem segundo a Escritura Sagrada. O nosso assunto de hoje é um vídeo muito polêmico entre os pentecostais e os reformados no Brasil, mas aqui eu vou trazer o meu análise da Escritura Sagrada segundo o entendimento que Deus me deu deste assunto. Está escrito aqui, 9 de Romanos, no verso 22. Diz assim: os vasos da ira, preparado para a perdição. Agora, este é um assunto muito polêmico. Como é que um Deus amoroso, misericordioso, compassivo, cheio de bondade, prepara uns para a perdição e outros para a salvação? Será que é Deus que empurra uns para a perdição e outros para a salvação? Irmãos, Deus não faz de ninguém robô. E Deus não manipula a personalidade de ninguém. E aqui nesses assuntos nós encontramos dois grupos. Um grupo que é do lado pentecostal, que enfatiza que esse texto de Romanos 9 não está falando da obra da salvação. Está falando aqui não escolha individual, mas escolha de um grupo. E eles defendem a eleição corporativa. Será que esse pensamento está certo? Irmão, 9 de Romanos, para nós entender ele, nós temos que entender toda a carta, porque os assuntos estão conectados, todos de um aos outros, sobre a obra da salvação. No capítulo 1 fala da depravação humana. No 2 fala que os gentios caíram na maldição. O 3 fala que os judeus também caíram, também entraram nesse pacote. E o capítulo 3, 23 fala que todos pecaram destituídos são da glória de Deus. O 3, 21 fala que pela justificação e propiciação somos salvos da ira de Deus. O 4 fala da fé de Abraão. O 5 fala da justificação. O 6, capítulo 6, fala da santificação. O 7 fala da natureza caída do homem. O 8 fala da nova vida debaixo da graça. E o 8 e 29 fala que os que Deus conheceu, Deus predestinou. Que Deus predestinou, Deus elegeu. Que ele elegeu, justificou. E o que o justificou, o glorificou. Então, o capítulo 8 e o 9 estão tudo conectados. Agora nós vamos entender uma coisa aqui. No capítulo 9,
Paulo enfatiza a dor que ele sentia no coração pela dureza do coração dos filhos de Israel. E ele chega a falar: tenho grande dor e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aí ele vai falar aqui no 4. São israelitas, pertence-lhes a adoção, a glória, a aliança, a legislação, cultos, promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende Cristo, segundo a carne, do qual, sobre todo Deus bendito eternamente. Amém. Então, aí Paulo vai falar da dureza do coração dos filhos de Israel e vai dizer que não são os da carne que são filhos de Deus, mas os israelitas que são, segundo a promessa, são o Israel de Deus. E aí ele vai citar aqui 9 de Romanos, diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti manifestar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. No capítulo 7, verso 13, diz as Escrituras que Faraó endureceu seu coração. No capítulo 7, verso 4, diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E no capítulo 7, verso 22, fala que depois que as pragas caíram no Egito, os magos fizeram seus milagres, com as varas ali, fizeram cobra, e a cobra de Moisés engoliu todas. Diz que o coração de Faraó endureceu. Agora, como entender isso? Será que Deus influencia o coração das pessoas para eles não crerem? Será que Deus influencia a personalidade da pessoa? Irmão, no capítulo 7 de Êxodo, verso 13, fala que Faraó endureceu seu coração. Então, o que está acontecendo aqui? Deus já endureceu o que era duro. Deus entregou Faraó a si mesmo. Isso é o significado de Deus endurecer o coração. Não é dizer que Deus foi lá e fechou o coração dele. Não, irmão. Deus entregou ele a si mesmo. Como está em Romanos, lá, do capítulo 1, do verso 18 até o 31. Fala que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou. Seu eterno poder, a sua divindade, tudo se entende pelas coisas que está escrito. Mas como eles não quiseram conhecimento de Deus, Deus entregou a eles para fazer coisas entre si que não convém. Essa é a parte do endurecimento de Deus. Deus entregou a si mesmo. Agora, Paulo está enfatizando o endurecimento do coração de Faraó para endurecer, porque o assunto do apóstolo Paulo, no capítulo 9, nós começamos aí, é o povo de Israel. Primeira mão, povo de Israel, e depois o gentio. Mas o assunto aqui é o povo de Israel. Então ele toma esse exemplo da dureza do coração para enfatizar a dureza do coração dos filhos de Israel, que não creram, que Paulo sentia grande dor e tristeza por eles não haver crido. E aí, irmão, como é que nós entendemos isso? Hoje entendemos porque a salvação, ela não começa no homem, ela começa em Deus. Nós vemos no Antigo Testamento, Ezequiel 11, 17, e Ezequiel 36 e 23,
Deus retratando, Deus saindo ao encontro do seu povo e diz assim: eu vou tirar-lhe o coração de pedra e vou dar-lhe um coração de carne, para que eles me sigam, guardem os meus mandamentos. Então, como isso, o que significa o coração de pedra? Coração de pedra é uma figura de linguagem que o profeta usa para retratar a incredulidade, a impiedade do homem. Então o que Deus faz? Deus tira aquele coração incrédulo e dá para ele um coração sensível à voz de Deus. E aí, pela pregação do Evangelho, entra a fé no coração e a pessoa crê, se arrepende e nasce da água e do Espírito. Então, primeiramente, a obra inicial, ela não acontece pela fé, ela acontece pela regeneração. Que diz: estão mortos em delitos e pecados. E Deus dá vida àqueles que estão mortos, para crer no Evangelho do Filho de Deus, se arrepender e receberem a salvação. Então, quando nós lemos esse assunto, nós vemos um assunto tenso, lá em 25 de Gênesis, nós vemos Deus ali entrando em cena e falando com Rebeca, que estava grávida de Jacó e Esaú. O Senhor falou com ela, ela ficou preocupada, aquela luta que ela percebia dentro da sua barriga. E ela foi consultar o Senhor falou: duas nações no teu ventre. A maior vai servir o menor. Então, ali já tinha um decreto de Deus ali, irmãos. E aí nós vemos que Jacó e Esaú, eles estavam no campo. E Jacó fez um guisado gostoso. E Esaú falou: dá-me esse guisado que eu estou em tempo de morrer. Jacó falou: eu te dou esse guisado se tu me vender a tua primogenitura. Falou: o que me vale a primogenitura se eu estou em tempo de morrer? E deu. Jacó deu para ele o guisado. Veja bem, irmão, Deus estava ali nos bastidores, presenciando tudo, mas Deus não manipulou. Deus não fez nem de Jacó, nem de Esaú um robô para cumprir o seu decreto. Deixou eles na sua personalidade, deixou eles na sua liberdade de escolha. Foi Esaú, de própria vontade, de própria personalidade, que escolheu vender a sua primogenitura. E Jacó comprou a primogenitura. Não teve uma manipulação de Deus na sua... Eles agiram dentro da sua própria vontade. Só que antes de tudo aquilo que tinha um decreto já. O maior vai servir o menor. Então, os arminianos diz que esta eleição é eleição para um propósito específico de Israel como nação e de também Esaú, como foi o país de Esaú foi Edom, né? Mas, irmãos, mas aqui nós não vemos um propósito
de uma eleição corporativa, que nem a nação de Edom não existia e nem a nação de Israel não existia. Então o propósito aqui é com pessoas. Aí, irmão, quando nós chegamos aqui nesse texto aqui, que eu vou ler aqui só o 22, que diz: querendo, que diremos, que se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, longanimidade, os vasos de ira preparados para a perdição. Então, como que esses vasos foram preparados para a perdição? Deus buscou os eleitos aonde? No corredor da humanidade, no corredor dos perdidos. Foi lá que Deus buscou eles e trouxe. Mas aí Paulo vê que vai ter uma pergunta, e uma pergunta retórica é quando a resposta está embutida na pergunta. E aqui tem um leitor oculto, imaginário, que está aqui por detrás, fala: não há injustiça da parte de Deus escolher um e não escolher o outro. O problema, irmão, é que todos, tanto que Deus escolhe, como os que vão para a perdição, todos têm a natureza pecaminosa, todos têm a natureza caída. A diferença que está é porque Deus escolheu uns e não escolheu o outro. É Deus que fez. Aí Paulo responde: porventura, o oleiro não tem poder? Não tem poder, porque ele percebe que esse leitor imaginário e está fazendo aquela pergunta, é como se Deus tivesse culpa. É como se Deus não fosse soberano. Aqui Paulo enfatiza que a soberania de Deus está acima da vontade do homem. E Deus faz o que Ele quer. E Ele fazendo o que Ele quer, Ele não é manchado. Porque esses dois grupos, tanto dos eleitos como do perdido, todos dois têm a natureza caída, têm a natureza depravada. Agora, Deus escolheu um, não foi que ele era santo, não foi que Deus viu uma coisa boa nele, não, porque a graça é favor imerecido de Deus. Então esse favor pegou os eleitos. Ele não manipulou a vida dos eleitos, apenas os eleitos ouviram a pregação do Evangelho, da palavra, e inclinaram o seu coração para Deus, amoleceu o seu coração para Deus. Os outros, por quê? Foram para a perdição, porque continuaram com dureza no seu coração, continuaram com a incredulidade no coração. Esta é a causa entre os vasos da ira preparados para a perdição e os eleitos de Deus. Então, irmãos, este assunto nós temos que aprender a conciliar soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós vemos um fato escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, verso 22. E o Senhor falou: vai acontecer como está escrito.
o Filho do Homem será traído. Mas ai daquele que por Filho do Homem for traído. Mostra a soberania de Deus, o decreto de Deus, falando que Cristo ia ser traído, mas que Deus não ia inocentar o culpado. Deus ia cobrar a responsabilidade do culpado. Como nós podemos entender isso? Soberania de Deus e responsabilidade humana. Às vezes nós procuramos compreender como isso acontece e não entendemos, porque é um assunto do atemporal de Deus se conectando ao humano. Então Deus pegou a chave, trancou esse segredo e ficou com a chave para ele. Então, o que nós temos que fazer é glorificar Deus e aceitar a soberania de Deus, que Ele faz tudo o que quer e Ele não tem culpa. Muitas coisas nós não entendemos, mas temos que fazer como Paulo, no seu cântico de adoração, lá no capítulo 9, verso 33, ele falou: ó profundidade da riqueza, qual profundo é o teu conhecimento, qual inescrutável são teus juízos. Quem conheceu os intentos do Senhor? Então, quando nós não entendemos, nosso coração tem que transbordar em gratidão e em glorificação. Senhor, eu sei que está escrito desta forma, eu não compreendo, mas eu te louvo a Deus por tudo. Então, meus amados irmãos, fique com Deus, ósculo santo no vosso coração. Este assunto que trago para os irmãos, para você entender e compreender como que Deus é sublime e santo e como Ele é soberano. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.